Olá, meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Luciana Diane e no vídeo de hoje eu vou dar sequência a essa série Iniquidade, o Trono de Satanás. Hoje é a sexta parte e última, nós estamos terminando essa série e eu quero te pedir que você venha compartilhar. Compartilhe, queridos, esses vídeos porque muitas pessoas têm me dado feedback da bênção que tem sido. Ok? Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe os seus comentários e deixe o seu like. Então vamos lá. Então hoje a aula é a respeito de como resolver as maldições provenientes das iniquidades, ok? Então primeiro você vai jejuar, você vai pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele possa te revelar as iniquidades que foram cometidas pelos seus pais e pelos seus antepassados, que abriram portas para as suas iniquidades, para os seus pecados e iniquidades. Porque é isso que acontece. Os pais e os antepassados, eles vêm cometendo iniquidades que são portas de entrada para você repetir as mesmas iniquidades que eles. Então, como a gente está falando de raiz, você precisa pedir ao Espírito Santo, né, fazer um jejum e pedir ao Espírito Santo que ele te mostre, que ele te revele através de sonhos, de palavras de conhecimento, de lembranças, certo? Onde estão as raízes das iniquidades cometidas por eles, porque você vai ter que se arrepender pelas raízes de iniquidades dos seus pais, dos seus antepassados e pelas suas também, ok? Mas começa sempre daqueles demônios mais antigos, aqueles que já estão perpetuando ali na descendência há muitos anos, ok? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, assim que o Espírito Santo te revelar, então você já tem, né, matéria-prima, você já tem ali como reconhecer. Então aí você vai pegar a resposta do Espírito Santo e você então vai reconhecer essas iniquidades, você vai arrepender, tá? É um arrependimento genuíno que vou falar no próximo vídeo a respeito disso. Então você vai reconhecer essas iniquidades que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, através de sonhos, da forma que for, e você então, com arrependimento no coração, você vai para o terceiro passo, que é o ato de confessar para um pastor ou líder que você saiba que é uma pessoa de confiança, que vai preservar os seus segredos, certo? Então ali, e que tenha essa visão de cura e libertação, porque não adianta nada você confessar para um pastor ou para um líder que não acredita nisso, certo? Então você precisa ter uma pessoa de referência, né? Uma pessoa que tenha conhecimento e entendimento das coisas espirituais, do mundo espiritual. Então você vai confessar esse pecado, se arrepender e ele vai fazer o desligamento, ele vai ouvir, né? Existe um princípio de concordância, ele vai concordar com a sua oração de confissão e de arrependimento e vai desligar essas iniquidades da sua vida, do mundo espiritual, ok? Quarto ponto, tem que ser o mais específico possível, tem que detalhar. Por quê? Na verdade, eu já tenho inclusive até um vídeo que eu gravei um tempo atrás, que eu falo que o pecado ele tem nome, RG e CPF, né? A iniquidade também. E a iniquidade ela é muito mais forte do que o pecado, porque a iniquidade, se você acompanhou o começo dessa série, você vai entender que a iniquidade é exatamente a repetição. E aquilo vai criando força. A iniquidade, a palavra de Deus chama de corpo do pecado, certo? Então, quando se trata de iniquidade, tem que ser específico. Por exemplo, se houve uma porta aberta dos seus pais, dos seus antepassados, da promiscuidade sexual, da perversidade sexual, você tem que especificar se foi um adultério, se foi uma pedofilia, se foi uma bestialidade, o que foi, com quem foi, tudo aquilo que você souber, ok? Mas se você não souber riqueza de detalhes,
você vai na direção do Espírito Santo, mas você vai ser extremamente detalhista e específica quando você for confessar suas iniquidades, ok? É muito importante. É muito importante. Não é simplesmente, Senhor, eu me arrependo pelos meus pecados sexuais. De forma alguma. Você vai detalhar. Pecado sexual, pessoa, o que fez, vai detalhar. Ok? Porque é nesse momento de humilhação que o Senhor vai te dar a graça de tudo isso ser removido sobre a sua vida. Ok? Então eu costumo dizer que com a mesma intensidade que houve o pecado, vai ser nessa mesma intensidade que você vai confessar, se arrepender, se humilhar. Ok? É isso que traz libertação. Eu quero trazer alguns pontos sobre a iniquidade financeira, ok? Por exemplo, se você trata da vítima, por exemplo, se você é a vítima, que alguém te prejudicou, de repente puxando seu tapete no trabalho, de repente te roubando, usurpando um direito seu, eu não sei. Mas se você foi a vítima de uma iniquidade financeira, então você precisa liberar o perdão genuinamente para essa pessoa. Você tem na hora do processo de confissão, na hora do seu processo de libertação, você tem que orar ao Senhor na presença desse pastor ou líder e declarar que você libera o perdão para essa pessoa e também ser específico o porquê, o que ela fez que te prejudicou tanto que você está liberando perdão, ok? Então é dessa forma que você se livra disso. Porque normalmente gera uma mágoa, gera um ressentimento, uma ira, uma indignação. Então, você precisa liberar o perdão sobre essa pessoa. E se for uma pessoa próxima, se você tiver contato, ok? Você vai fazer essa pessoa saber que você liberou o perdão sobre a vida dela. Seja pessoalmente, seja através de uma carta, de um e-mail, de uma mensagem, não sei. Mas o Espírito Santo vai te dar a estratégia e ela vai ficar sabendo que você já liberou perdão sobre a vida dela, ok? Agora, se você é o autor dessa iniquidade, se você prejudicou essa pessoa, você vai se arrepender por ter prejudicado a pessoa, vai confessar o pecado com arrependimento no coração, vai falar o que você fez de mal para essa pessoa, ok? E também você vai se retratar com essa pessoa, certo? Você vai se retratar com essa pessoa, vai falar, eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E a palavra de Deus diz para que nós venhamos restituir, ok? Então vai haver uma restituição. Em um dos vídeos dessa série, eu falei, ó, eu li inclusive 2 vezes um versículo de Isaías, e eu falei, olha, lembra no final desse versículo que eu tô falando, a palavra fala para restituir. Então você vai restituir essa pessoa. Como, pastora? Da forma que o Espírito Santo colocar no teu coração. Não sei, parcelado, enfim, não sei, mas você vai restituir. O Espírito Santo está me trazendo agora, fresquinho, aquele texto quando Jacó ele vai se encontrar com Esaú para se reconciliar com ele. Naquele momento, Esaú ele era muito rico. Ele não precisava da restituição de Jacó, mas Jacó fez questão de restituir o seu irmão, ok? Então você vai também fazer a restituição para aquelas pessoas que você prejudicou. E tem alguns casos que se torna impossível de fazer a restituição. Por exemplo, pessoas que você perdeu o contato e já procurou nas redes sociais, não encontrou. Já orou, já pediu para o Espírito Santo e não conseguiu contato com essa pessoa. E de repente a pessoa morre e não deixa descendente, enfim. Em casos que se torna impossível de fazer a restituição para a pessoa, você vai fazer uma oferta de remissão para o pastor que está fazendo a libertação com você, porque é esse pastor que vai ouvir as suas confissões. Então é esse pastor que vai saber os pecados que ele tem que desligar na área financeira que está te prejudicando e que está impedindo a prosperidade financeira na sua vida, ok? Então você vai orar, o Espírito Santo vai trazer um valor,
você vai colocar na mão desse pastor ou na conta dele e ele vai orar e fazer o desligamento. Ele vai tirar o seu dinheiro do império das trevas e ele vai transportar para o reino da luz, desligando aqueles pecados que um dia foi cometido, que um dia você cometeu, ok? Bom, agora eu quero fazer alguns parênteses, quero fazer alguns apontamentos quando são iniquidades de nações ou culturas. Então você vai fazer, né? Você vai se arrepender pelos pecados cometidos naquela nação e você vai renunciar, você vai se desligar dos pactos e das iniquidades que vieram para o teu sangue por conta daquela cultura e daquela raça. Inclusive, eu quero colocar o nosso caso, nós brasileiros, né? Nós moramos no Brasil, mas a maioria de nós brasileiros, eu acho que todos os brasileiros, né? Porque quando o Brasil foi descoberto, ele recebeu migração de vários povos, de índios, de negros, de europeus, né? E depois de outras culturas também. Então, nós somos brasileiros, mas nós temos uma descendência de outros lugares. Então, você vai buscar se informar a respeito dos pecados que os seus pais ou antepassados cometeram quando eles estavam lá nos seus países de origem, e você vai renunciar aos pactos, os derramamentos de sangue, tudo o que aconteceu, ok? Em nome de Jesus. Agora eu quero ensinar como você vai remir o altar contaminado. A pessoa, o líder ou pastor que cometeu esse pecado, certo? Primeiro ele precisa passar por todo o processo que eu já ensinei até aqui, certo? Depois que ele passou por esse processo, que ele reconheceu o pecado, a iniquidade, que ele confessou, que o pastor que ouviu ele desligou o pecado, se tiver que fazer oferta remissiva, enfim. Depois dele ter passado por todo esse processo, então o altar ele tem que literalmente ser remido com o sangue de Jesus. E como nós vamos fazer isso? Eu vou explicar. Você vai pegar pão e suco de uva e você vai consagrar o pão e o suco de uva ao Senhor, certo? E você vai ler qualquer um dos textos dos 4 evangelhos ou texto de 1 Coríntios que traz à memória o sacrifício da cruz. Aí então você vai tomar essa ceia de remissão do altar é uma ceia que ela deve ser feita entre a pessoa que cometeu o pecado e um líder, ok? Então aí ela vai, as 2 ou 3 ou mais pessoas que forem fazer essa remissão no altar, elas vão tomar essa ceia, ok? E depois elas vão ler o texto que está em Colossenses 1:20, que fala que através da obra da cruz, o Senhor reconciliou todas as coisas com a obra da cruz, com sangue remido, com sangue vertido na cruz, certo? Então você vai declarar esse texto, e então vocês vão pingar, né, esse suco de uva ali no altar e vai mandar todos os demônios que foram para aquele altar por conta da iniquidade, do pecado, vocês vão mandar esses demônios embora e vocês vão consagrar novamente esse altar ao Senhor. Eu tenho um vídeo que chama os 3 pilares da libertação, que eu explico certinho como faz essa remissão em casa, em terreno. Então, se você também quer fazer uma limpeza territorial, que eu acho muito importante, vai no meu canal, nos vídeos mais antigos, que você vai ver esse vídeo, ok? E eu quero ler um texto que fala a respeito disso. Levítico 16:19 diz assim: com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Então você pode fazer da forma que eu estou te ensinando, né? Porque nesse texto, na verdade, ele fala, né, que aspergindo o sangue, que o altar vai ser santificado, né, das impurezas, ok? Então eu espero que você tenha sido tremendamente abençoado com esse vídeo. Um beijo no coração e eu te espero no meu próximo vídeo.